Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês 3 livros que eu li recentemente, na verdade 2 HQs e um romance infanto-juvenil, pseudo-juvenil, não ainda entendi. E eu juntei os 3 por uma temática que eles têm bastante em comum, tá? Então vamos lá, o primeiro que eu li foi o Coraline, do Neil Gaiman, que eu sei que tem uma animação, certo? Tem um filme sobre ele, mas eu ainda não assisti, não sei. Se vocês indicarem, eu assisto, mas como eu não gostei muito ainda do Coraline, eu não me empolguei para ver mais nada a respeito. Aí, o Bidu Juntos, da Mônica MSP, e o Bear, o volume 1. O que eu vi de comum entre eles, gente? Meu Deus. Acho que entre esses dois está mais ok. A gente tem uma grande busca pela amizade, uma grande busca por construir laços, e esses laços não são fáceis de se manter. E aqui a gente vê laços entre amigos. E aqui no Coraline a gente vê laços entre os pais e os seus filhos. Então vamos lá. No Coraline, acho que todo mundo já conhece, essa história é bastante famosa. Senti que eu era a única que não tinha lido ainda. Vários alunos meus me disseram que eu tinha que ler, porque vocês acho que já sabem da minha experiência com o Neil Gaiman, né? Eu sempre leio um que eu gosto e um que eu detesto. Aí um que eu amo e um que eu detesto. Então eu não sei se eu gosto desse escritor ainda. Então eu li mais um dele, eu achei a capa maravilhosa, aquela capa laminada, sabe? Que dependendo da posição em que você a coloca, você vê que há desenhos de fundo aqui. Já a segunda capa é bem simples, tá? A diagramação super espaçada, meio infantil mesmo, tá? E é uma historinha de terror para crianças, em que a garota e os pais mudam-se para uma nova casa. Nessa nova casa, que na verdade era um grande casarão que foi dividido em apartamentos, então tem uma porta que dá para um apartamento que nunca é aberta e é daí que começa todo o mistério. E ela vive pedindo para os pais brincarem com ela, mas os pais são atarefados, então o pai trabalha dentro de casa, mas trabalha o tempo todo. A mãe vira e mexe, tem que sair para fazer atividades domésticas e ela quer atenção. E os pais estão sempre dizendo: "Não, vai brincar lá fora, pega as suas bonecas, vai se virar." E essa relação de uma filha única querendo a atenção dos pais e não sendo bem atendida vai levá-la a uma raiva muito grande. Ela vai querer descumprir regras, então ela acaba atravessando aquela porta que supostamente deveria estar fechada e ela começa a ver seres sobrenaturais. E esses seres seriam cópias imperfeitas dos seus pais e dos vizinhos e de um gato que mora ali na região e etc. E a gente vê essa questão de quando a gente projeta uma coisa melhor, necessariamente a gente acha que tudo vai ser perfeito a respeito daquilo, porque a gente só projeta aquelas lacunas, aqueles buracos que a gente não tem na realidade. Mas a gente esquece de pensar de que tudo vai ter defeitos, né? E os defeitos serão outros que nós não temos agora. Então, por exemplo, ela vai pra lá e ela tem, nossa, uma mãe que cozinha super bem, enquanto a mãe dela cozinha, na realidade, muito mal. Ela tem um pai que quer dar atenção pra ela o tempo todo, enquanto o pai dela não tá nem aí pra ela, na realidade. Mas esses pais não querem deixar ela sair. A gente entende que, obviamente, eles estão atrás da alma dela ou algo do tipo. Então, a gente vai vendo esse sempre espelhado, né? O outro mundo em que pensamos, mas nesse caso é um mundo de terror, um mundo em que os defeitos que nos são apresentados depois são extremamente terríveis. E os pais dela são aprisionados, que é logo no comecinho do nosso texto aqui, que ela, com raiva dos pais, cruza a porta, obviamente os pais percebem a ausência dela e vão procurá-la, e eles acabam sendo presos, e aí ela tem que resgatá-los, custe o que custar, enfrentando os seus medos. Então, é muito bacana essas relações que a gente vai construindo e que a gente vai descobrindo aos poucos o quanto as pessoas eram importantes pra gente e a gente não percebia, e o quanto elas realmente se importavam conosco e a gente não percebia, porque nem sempre as demonstrações eram do jeito que a gente queria, sabe? Eu gostei, mas confesso que tem aqueles negócios meio mirabolantes, do tipo, ela vai conversar com a vizinha dá um botão, um anel pra ela, aleatoriamente. E esse anel, de repente, é a salvação de tudo. E eu falo, gente, foi mal construído, assim. Eu tenho a sensação do Neil Gaiman que ele não planeja as coisas. Ele sai escrevendo, assim, vai inventando umas coisas meio sem pé nem cabeça, e a gente tem que aceitar. E eu não aceito, eu fico extremamente bravo com essas coisas. Mas, tudo bem. Então, o Coraline, não, ainda não gostei do Neil Gaiman a partir disso aqui, gente. Não rolou. Em sequência, eu li o Bidu Juntos, que eu comprei agora recentemente numa dessas malucas promoções da Amazon, que eu tô tentando completar a coleção MSP antes que eles lancem novos, né?
E aí eu não tinha visto esse ainda, eu tinha lido Bidu Caminhos, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês verem o que eu achei sobre ele. E esse aqui eu achei, assim, não é tão sofrido que nem o outro, obrigada, porque colocou animaizinhos nas histórias, eu já começo a sofrer por precipitação, entendeu? Já começa a dar um X na boca do estômago, eu já não fico bem, porque eu sei que se o bichinho sofrer eu vou chorar, é terrível, tá? Nesse daqui, a gente vê o passo seguinte, né? Enquanto lá no Bidu Caminhos a gente vê o Bidu e o Franjinha se encontrando, então o Bidu estava na rua e o Franjinha o acha, e a gente, né, começa a relação aqui, a gente vê os meses subsequentes. Então, aquele primeiro momento em que uma criança que nunca teve um cachorro, de repente tem um bichinho que depende totalmente dele, e que o Franjinha vai ter que arranjar tempo para limpar o quintal, quando o Bidu faz caquinha por lá, para dar atenção, porque cachorro precisa que você brinque, que você passeie. E o coitadinho do Bidu vai pra rua, né, gente? Então ele tá acostumado com uma liberdade muito maior do que o Franjinha vai poder dar pra ele. E a gente vê o Franjinha tendo que estudar e querendo brincar, e o Bidu comendo as coisas dele, e ele tendo que ficar limpando o quintal e fazendo companhia pro Bidu, mesmo quando tá chovendo e ele não quer sair no quintal. Aí a gente vê os pensamentos do Bidu, que são maravilhosos, assim, que eu acho que é sempre o grande ganho dessa HQ. Então, os quadrinhos são muito coloridos. E a gente vê, por exemplo, o que acontece quando as pessoas saem de casa, o que um cachorro, né, resolve pensar. Então, acho que foi a melhor cena do universo, assim, que eu li, que eu achei muito boa. Que começa aqui, ó, quando o Franjinha e a mãe saem de casa para fazer compras no mercado, o Bidu fica sozinho encarando a maçaneta. E aí, a gente vê o que ele fica pensando, né? Ele acha que o Franjinha foi embora, de que ele o abandonou, de que talvez o Franjinha foi atacado por outros cachorros. E aí, enquanto ele vai pensando isso, ele vai vagando pela casa de ansiosidade, assim. Ele vai ficando nervoso, então ele vai mordendo as coisas, ele vai tirando as coisas do lugar, ele vai desfazendo a cama, ele vai arranhando o sofá. E a hora que eles voltam, a casa tá daquele jeito. Mas não por maldade, justamente porque ele estava preocupado. E aí é muito bonito, porque a mãe reage como qualquer mãe reagiria. Gente, esse cachorro é demoníaco, a gente precisa botar um fim. E é muito triste, porque o Franjinha vai ter que prender o Bidu a uma árvore com uma grande corrente, ele não pode mais sair do quintal. E aí a gente quebra um laço de confiança, de amizade, e o Bidu vai se revoltar. E a gente vai ver essa tentativa de reconquistar a confiança, de nós somos amigos, então a gente tem que superar as adversidades, meio que como ela vai fazer com os pais dela aqui. Aqui a gente vê o Franjinha e o Bidu fazendo entre si, esses dois amigos, o humano e o seu cachorrinho. E aí, juntos, né? A gente vai fazer dar certo, custe o que custar, tá? E, gente, ter bichinho de estimação não é nada fácil. Eu tenho 5 gatos, 2 cachorros. E, meu Deus, eles conseguem fazer coisas que eu acho que, nossa, nem se eu tivesse 4 filhos, eles conseguiriam quebrar tanta coisa quanto esses bichos que eu tenho em casa. Gente, nossa, quanta comida a gente gasta por mês? Quanta caixinha de areia tem que ficar limpando? Nossa, quanta atenção eles requerem, porque eles requerem o tempo todo muito carinho. Eles chegam a miar e a se jogar no chão e a começar a gritar, por favor, mãe, só mais um pouquinho de cafuné na barriga. Eles querem dormir em cima da sua cabeça, na cama. É muita coisa, assim. E os gatos se enfiam em todos os cantos da casa, tudo eles derrubam, tudo eles quebram. E você fala, gente, onde eu fui me enfiar? E eu continuo pegando bichos aqui em casa, assim. Parece que é meio vício, entendeu? Amor. E por último, eu li o Bear, porque eu pedi pra vocês indicações sobre os quadrinhos da Bianca Pinheiro, depois que ela fez o Mônica Força. Eu achei o quadrinho dela lindo, os traços dela maravilhosos. E vocês pediram pra eu ler o Bear. Então, fui lá, comprei o volume 1, que é da editora Nemo. Ele é todo desajeitado, né? É um quadrinho grande, branco. Você sabe que eu detesto página branca, né? A capa branca, suja. E ele não é capa dura, e não tem orelha, né? Então ele vai formando, assim, esse troço aqui. Opa! Ele vai formando essas abas, que dá a impressão de que o livro tá mal cuidado. E não tá, ele tava tão bem guardadinho. Tô triste. E, bom... famoso, já tem o 3º volume, eu acabei de comprar o 2º e 3º, mas ainda não chegaram. E a gente vai ter essa história que ela é muito mirabolante, assim, pra mim começou a lá Saramago. A gente joga uma situação e vamos deixar ser a partir daquilo. Se você comprar a situação inicial, todo o resto vai fazer sentido. E a situação inicial que a gente tem aqui é um urso hibernando, aí aparece uma menininha vestida da maneira mais improvável possível, assim, ó, que sensacional. Quando criança quer escolher a própria roupa, certo?
E aí ela bate na porta desse urso. Você fala, gente, o urso vai comer ela. Não, o urso fala. E ele não come a menina, mas ele avisa que ele poderia. E aí ele manda ela embora, porque ele tá, né, dormindo, feliz. E ela fala, não, eu quero achar os meus pais. E você vai ter que me ajudar. Daí ele fala, tá bom. E aí eles saem pelo mundo pra tentar achar os pais da menina, porque ela se perdeu. E ela tem cara de ser muito kids, assim, tipo uns 4 anos. Ela não sabe de onde ela veio, ela sabe que ela botou uma mochila nas costas um dia e saiu andando. E que, X, eu não sei voltar pra casa, eu não sei onde fica a minha casa, eu não sei qual é o nome do bairro, eu não sei qual é o nome da cidade. Eu não sei quais são os nomes dos meus vizinhos, então, tipo, ela não tem informação nenhuma pra ajudar. E sai ela e o senhor urso, né, enfrentando o mundo pra achar uma casa pra ela. E assim, tem umas piadas muito, muito legais, assim, muito inteligentes. Tem uns diálogos entre o urso e ela que, gente, é hilário, assim, tipo, ele chamando ela de gordinha, ela chamando ele de pançudo, e aí faz aquelas caras e bocas do tipo, cala a boca, nós somos os dois gordos, vamos seguir a vida porque gordura não é o que define felicidade. E aí é muito bacana, gente. Eles vão parar numa cidade toda murada, que é onde ela acha, né, que é da onde ela veio. E aí, nessa cidade, é uma cidade das charadas, depois que eles têm que apresentar várias charadas para conseguir entrar, e tudo que eles precisam lá dentro, eles têm que acertar charadas para conseguir comer, para ter onde dormir, para tudo. E, inclusive para sair. Então, vai ser muito legal essa aventura que eles vão ter, e eu não sabia que as histórias, que era a mesma história sendo picada, eu achei que eram histórias individuais, assim, nos livros do Bear. E não é, né? Então ela continua na caça dos seus pais. E é muito bacana como a gente sabe que ela ama os pais. Que é muito bonito que ela quer voltar àquela relação que era muito boa. Mas ela precisa fazer novos amigos. E ela é uma garota toda pra frentex, assim. E como criança não tem amarras sociais nenhuma. E esse urso, que supostamente seria um amigo mais velho, assim, dela, tem que ser a voz da sabedoria, da certeza, da confiança, da experiência. E ele se vê em situações calamitosas porque criança não tem limite. E ele tem que aprender a lidar com essa menina muito louca. Ela tem que aprender a lidar com ele porque é tudo que ela tem para conseguir achar os pais dela. E eles vão construindo uma relação de amizade muito bonita, que não é fácil. Porque não é fácil nem ter muito bicho, gente, nem ser amigo de criança. Porque criança, minha gente, tem. Meu Deus, ela faz umas coisas sensacionais aqui, assim, coloca os dois em perigos, em riscos incríveis, porque ela acha que é assim que tem que resolver as coisas. Gostei muito. Concordo que podia ter uma capa dura, assim, seria melhor. E se fosse de outra cor? Mas tudo bem. O traçado é sensacional e você vai vendo que os quadrinhos, né, eles têm formatos diferentes, então depende das coisas que vão acontecendo. Achei genial os desenhos das personagens, eles são muito emotivos, é muito bem colorido, assim, muito bem pensadas as situações, as transições de uma cena para outra, e o tom de humor é impagável. Gostei muito, não vejo a hora que chegue o 2 e o 3, porque eu vou sentar com os dois na rede e só vou sair a hora que eu terminar. E é isso. Gente, então, fica a dica aí para 3 quadrinhos sobre construções de relações sociais. Quanto mais a gente ama, mais difícil é, gente. Então, foi isso que, tipo, aprendi. Como se a gente já não soubesse. Depois que a gente casa, né? Mas tudo bem. Isso é para um outro vídeo. Beijo. Tchau, tchau.